Fala ovelha, Felipe Silva aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra maturidade? Muitas vezes nós acreditamos que maturidade é quando nós lançamos uma ação. E hoje eu tô a fim de conversar com você e te fazer entender que maturidade não está inteiramente relacionada à ação, mas muitas vezes a reação que você tem diante de uma circunstância. Fica comigo nos próximos minutos, nós vamos falar sobre maturidade. E para tratar desse assunto, hoje eu tô aqui pra gente bater esse papo, esse feedback legal. Tô com o auxílio aqui do Morzão. Dá um oi, Morzão. Oi! Meu Deus do céu, nessa canseira dela, mas tá aqui comigo. Bora lá pra esse assunto tão bom para crescimento nosso. Eu tenho certeza que Deus tem algo pro seu coração. Há uma frase que eu gosto muito, eu não sei o autor e para mim é desconhecido, mas a frase é exatamente o seguinte. Diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Essa frase é uma pura verdade, porque se nós formos parar para analisar a geração que nós estamos hoje, tem sido uma geração muito fraca quando o assunto se dá a identidade. Quando nós falamos em crescimento, em maturidade, muitos de nós não entendemos o que é isso, nem sequer para onde vamos para poder adquirir essa maturidade que nós estamos falando. Infelizmente, a geração que nós estamos vivendo hoje, boa parte dela não sabe confrontar as mazelas e as dificuldades da vida. E é aí que está o X da questão, porque uma vida de maturidade não tem nada a ver com uma vida sem conflito, muito pelo contrário. O conflito nos traz e nos gera algo maior, ou seja, a maturidade está inteiramente ligada ao conflito de todo dia. Então, quanto mais conflito e choque na vida eu tenho, mais maturidade eu adquiro. Eu não estou falando simplesmente em viver de uma forma empírica, ou seja, dando cabeçada para aprender. Eu estou falando de pegar a dificuldade e transformar em aprendizado, e o aprendizado te torna maduro. Você já se perguntou por que os idosos é que têm os melhores conselhos quando o assunto é vida? Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que nós precisamos de um conselho, não existe ninguém na face da terra melhor do que a galera da cabeça branca, os idosos, a qual a gente respeita tanto, para ter essa maturidade e essa sabedoria de vida. Sabe por quê? Porque a grande maioria deles já viveram e já passaram por situações que trouxeram para eles um crescimento tamanho, a qual hoje eles podem falar com maturidade dessa área e não sentir mais dor. O que eu tô querendo dizer? Que a vida, quanto mais ela passa, mais a gente adquire maturidade. E a gente adquire de que forma? Vivendo, experiência. Mas quando a gente trata da experiência de maturidade no espírito, não tem muito a ver com idade, porque há pessoas que vão amadurecer na velhice, há pessoas que amadurecem com 40, com 30, há meninos e meninas com 18 que já são mais maduros do que pessoas com 50. Isso se dá por quê? Porque eles se encontraram dentro da sua timeline. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a maturidade está inteiramente ligado a você se achar no tempo. Ou seja, você precisa se encontrar. Quem é você? Para onde você vai? Eu tenho 3 perguntas que, se você fizer essas 3 perguntas, você vai encontrar a maturidade plena para sua vida. E a primeira pergunta delas é: quem eu sou? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não sabe quem você é, se você não define a sua personalidade, se você não define quem você é, você não consegue adquirir uma maturidade para lidar com sua personalidade. Ou seja, você não consegue caminhar com você mesmo, porque você vai viver um extremo conflito de não entender aonde você está e o que você está fazendo, porque você não se achou. A segunda pergunta é: em que tempo eu me encontro? Então, se você sabe quem é você e você sabe o tempo que você se encontra, e aqui eu quero falar um pouco sobre quem vive muito do passado ou do futuro. Então, se você é alguém que vive do passado, o presente é a sua condenação, o futuro você nem sabe se vai acontecer. Por quê? Porque o seu passado é o que sustenta todo o seu intelecto, é o que sustenta toda a sua forma de viver. Você não consegue amadurecer, porque todas as vezes que você tem conflito, o seu passado vem à tona e você não consegue prosseguir. Então você não entende o tempo que você vive. Então, se você entender o tempo, entender quem é você, a terceira pergunta já fica mais fácil. E a terceira pergunta é: onde eu quero chegar? Deixa eu te falar algo.
a maturidade está inteiramente ligada em você saber quem é você, aonde você está e onde você quer chegar. Porque uma pessoa que ela não sabe onde ela está, nem quem ela é, e não sabe onde vai chegar, ela não tem maturidade para lidar com os conflitos da vida. E quando os problemas aparecem, ela consegue deixar tudo para trás, ela se fecha dentro de uma bola, ela esquece tudo que ela já viveu e ela não consegue amadurecer. Por quê? Porque ela não sabe encontrar quem ela é e o momento que ela vive. Se você não tem perspectiva de futuro, você está fadado a continuar nessa vida talvez que você leva como um adolescente. Já viu aquelas pessoas que às vezes têm 30, 40, 50 anos, mas que você conversa com ela, mas você não consegue compreender a mentalidade dela, em que tempo a mente dela tá. O corpo já tá numa certa idade, mas a mente ainda parece ser de um adolescente, porque nós como seres humanos, nós analisamos o tempo todo o comportamento, a didática, o intelectual, então estamos o tempo todo analisando pessoas. Então quando você conversa com alguém que não bate aquela ideia, aquele pensamento, você fala, meu Deus, essa pessoa é tão já madura na idade, mas nem um pouco madura na sua forma de viver e no que ela fala. Então há um choque, um conflito quando a gente não se acha dentro do tempo que estamos vivendo. Aí você me pergunta, mas Felipe, aonde você baseou essas 3 perguntas para estar falando isso pra gente? Eu me baseei no cara que é o padrão dos padrões, ele é o ápice de tudo e o nome dele é Jesus. Deixa eu te falar, Jesus sempre soube onde ele estava, quem ele era e para onde ele iria. Jesus sempre soube que ele era Deus, ele é o autor de todas as coisas, sem ele nada se fez, então ele é o grande eu sou. Jesus entendeu aonde ele estava quando ele desceu para a terra, ou seja, você percebe que no modo dele viver e na forma dele agir diante dos discípulos, dos fariseus, dos saduceus, ele entendia o tempo que ele estava e com quem ele estava falando. E o mais importante, Jesus sabia para onde ele estava apontando. Jesus sabia que o ápice dele seria quando ele ressuscitasse e mostraria para o mundo que ele é o Senhor. Então deixa eu te falar, se o nosso Jesus ensina a termos maturidade através de entendermos quem nós somos, você precisa se encontrar. Se você ainda não se encontrou, aí está uma oportunidade para você deixar Deus te moldar e te fazer encontrar o caminho que está perdido aí dentro de você. Talvez você está perdido dentro dos seus conflitos. Deus quer te trazer ordem, Deus quer te trazer um novo caminho, um novo lugar para você ter maturidade para enfrentar a vida. Enfim, para finalizar, você só vai conseguir ser mais maduro quando você entender que a felicidade não está em bens materiais e nem em coisas, mas na simplicidade da vida e principalmente maturidade está numa vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, se você caminhar com aquele que é o padrão da maturidade, eu tenho certeza que você vai crescer e amadurecer na sua vida e vai desenvolver diversas áreas dentro do que você está passando e vivendo para que você alcance de fato os objetivos e os planos que Deus tem para o seu coração. Amém? Então defina quem você é, tenha paz com o seu passado, pense no seu futuro, mas entenda o presente que você vive. A sua maturidade pode trazer muitas pessoas a serem maduras também. Então entenda o momento e o conflito que você vive para gerar essa maturidade, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que essa mensagem entre no seu coração, te faça crescer e que você possa ser sim uma pessoa referência madura, aonde todos possam enxergar em você alguém a ser seguido como um padrão e o padrão de Cristo. Amém? Ó, fica com essa palavra, até a próxima e tamo junto!